Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensado a leitura de ata da sessão anterior. Gostaria agora de convidar, na sessão solene de homenagem ao 25º aniversário da fundação da Folha de Pernambuco, uma sessão que foi requerida pelo deputado Augusto Coutinho. Queria convidar o deputado Augusto Coutinho a sentar aqui na mesa, por gentileza. Por favor, o ministro está aqui? Está. Hein? Está. O ministro do Exército está aí? Tá. Gostaria de convidar também o senhor ministro da Defesa, Dr. José Múcio Monteiro. E aí, firme o senhor? Sei lá, porque há muitos anos eu não subo aqui. Gostaria de convidar também o senhor presidente do grupo Eduardo Queiroz Monteiro, EQM, meu amigo Eduardo Monteiro. Eu pediria às pessoas que sentassem, se possível, para a gente dar início aqui à sessão. Gostaria de convidar também o senhor diretor executivo da Folha de Pernambuco, Dr. Paulo Pugliese. Gostaria de convidar a senhora diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa. Gostaria de convidar também o editor-chefe da Folha de Pernambuco, senhora Leusa Santos. Acho que estão sentados aqui, Bom, convido a todos para ficar de pé, para ouvirmos em respeito ao nosso hino nacional.
brilhante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo e forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça com a alma forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia a todos novamente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores, meus colegas deputados, em sua imensa maioria aqui presente, e dizer da minha alegria presidir essa mesa aqui, convidado pelo requerente Augusto Coutinho. E dizer, Augusto, eu até cantei baixinho, porque tem um amigo aqui de lado que deve recitar esse hino 2 vezes por dia, pelo menos, entendeu? Então, hoje é um dia de muita felicidade para nós, presidente Eduardo Monteiro. Eu acho que Pernambuco, desde os tempos de colônia, conhecido pela independência no plano das ideias, pela opinião ativa e combativa de seus habitantes, o vigor cultural e a determinação política dos pernambucanos permanecem marcantes na vida nacional desde então até os dias de hoje. Quando se fala de opinião, fala-se de liberdade de expressão, que é fundamental da democracia liberal. Liberdade e democracia nutrem-se mutuamente, uma é condição da outra. E, para termos liberdade de expressão, convém termos diversidade, não só de opiniões, mas também de meios de expressão, diferentes mídias e diferentes públicos.
Desde 1998, a Folha de Pernambuco consegue atrair o interesse de leitores de classes de cujo cotidiano é mais vulnerável à violência do nosso país. A Folha... A Folha, em sintonia com esses leitores, priorizou não apenas a cobertura policial, mas também a cobertura da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A conjunção dessas duas pautas gerou um debate público com propostas para reduzir os índices de criminalidade. Esse exemplo mostra a relevância da Folha de Pernambuco para a sociedade como um todo, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista político. Nossa homenageada cumpre a função de otimizar a circulação de ideias de interesse público, conseguindo mudanças de âmbito municipal e estadual que acabam por ter impacto regional e nacional. O jornal provou sua resiliência econômica, conquistando a confiança de leitores, de anunciantes, de fontes e informações e do mercado. Isso não apenas em decorrência dos seus textos, mas também em decorrência da forma de expressar esses textos. A Folha trouxe várias inovações editoriais, como o formato compacto, de leitura mais fácil, mais acessível. Sua excelência gráfica já foi premiada mais de uma vez e seu conteúdo é diariamente adaptado às outras plataformas da mídia, portal na internet, redes sociais e rádio. A conquista do sucesso editorial e econômico percorreu o difícil caminho de adequação aos novos tempos e tecnologia. Os jornais desde o século XXI são muito diferentes daqueles do século XX e apenas os mais competentes conseguiram sobreviver à tradição, especialmente em seu período mais crítico, justamente os últimos 25 anos, quando a internet quebrou o oligopólio da informação produzida por uns poucos conglomerados de mídia. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode postar reportagem de diferentes opiniões, tornando praticamente infinitas as fontes de informações disponíveis de forma gratuita. Sobreviver a esse ambiente exigiu maestria, Eduardo, na cobertura dos principais acontecimentos políticos. Isso de parabéns à sua editoria. Eu quero também dizer que o grande diferencial também que faz isso aí, econômico e desportivo nos seus textos sociais, é com a qualidade, a pluralidade, a independência e, principalmente, a credibilidade, o que faz diferenças de algoritmos e de fake news. Essas características rapidamente fazem da Folha parte indissociável da identidade e da opinião pernambucana. Em setembro de 1999, com apenas 1 ano e 5 meses de existência, o jornal já ocupava a primeira colocação no Nordeste em venda avulso nos dias úteis. Joaquim Nabuco disse que atrás de um jornal não vemos os jornalistas, mas sim as massas que os leem. Um bom jornal funciona como uma praça pública, onde o debate faz fermentar as ideias que os seus leitores julgam interessantes. Por trás da Folha de Pernambuco, vemos a identidade do povo pernambucano e os rumos que ele mesmo escolhe para si. Parabéns, portanto, à Folha de Pernambuco e à força da opinião pernambucana,
Mas eu não poderia deixar de fazer uma menção especial a esse guerreiro imbatível, desbravador e empreendedor, que é o seu presidente da Folha, Eduardo Queiroz Monteiro. Meu parabéns. Convido agora todos a assistir o vídeo institucional. Eu sou imparcial, ética, precisa. Eu existo para informar, educar e inspirar. Eu sou o registro dos acontecimentos do mundo, o reflexo da sociedade, o autorretrato do tempo. Eu posso ser leve, eu posso ser dura, mas sempre necessária. Eu sou a voz da verdade, da clareza, da empatia e da humanidade. Eu trago luz às questões importantes, denuncio injustiças e celebro conquistas. Eu sou a ponte que conecta as pessoas a diferentes realidades, culturas e perspectivas. Eu sou a notícia. Eu sou a Folha de Pernambuco. Folha de Pernambuco, há 25 anos comprometida com a verdade. Agora passa a palavra para o meu colega, amigo, deputado Augusto Coutinho, requerente dessa homenagem ao 25º aniversário da fundação da Folha de Pernambuco. Senhor presidente, que preside a mesa, primeiro secretário dessa casa, deputado Luciano Bivar, estimado ministro conterrâneo, ministro de Estado da Defesa, Zé Múcio Monteiro, prezado prefeito do Recife, João Campos, a quem agradeço muito a presença nessa sessão solene, meu estimado amigo, empresário, presidente do grupo EQM, Eduardo Queiroz Monteiro, prezado Paulo Pugliese, diretor executivo da Folha de Pernambuco, minha querida Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, editora-chefe do jornal Folha de Pernambuco. Queria fazer um cumprimento a todos os senadores que aqui estão presentes. Senadora Tereza Leitão, o senador Fernando Dueire, o senador Fernando Bezerra Coelho, o senador Romero Jucá. Fazer um agradecimento a todos os colegas deputados que aqui estão presentes, ex-deputados, mostra o prestígio da Folha de Pernambuco em ver tantos deputados aqui presentes, tantas pessoas que hoje estão radicadas em Brasília e que vieram a esse momento para prestigiar esse grande jornal. Gostaria de cumprimentar a todos que vieram a essa homenagem dos 25 anos da Folha de Pernambuco. É com muita alegria que comemoramos hoje o primeiro quarto do século desse grupo de comunicação, que foi fundado em 98 a partir da visão inovadora do empresário Eduardo Queiroz Monteiro. Um dos principais representantes dos setores sucroalcooleiro e de energia no nosso estado Pernambuco. Coube a Eduardo a iniciativa de abrir uma terceira via no mercado de comunicação do estado,
quando muitos pensavam que não existia espaço para um novo veículo. Eu me recordo muito bem, Eduardo, eu era secretário de governo do então prefeito Jarbas Vasconcelos, quando se teve a informação que ia ser criado um terceiro jornal em Pernambuco. E uma dúvida pairava em todos nós que fazíamos o dia a dia da política pernambucana, da sociedade pernambucana, como caberia um terceiro jornal. E de fato coube, e de fato foi um jornal e um sistema de comunicação que se firmou. A Folha nasceu com o desafio de levar as notícias e o hábito diário da leitura a um número maior de pernambucanos. O jornal circulou pela primeira vez no dia 3 de abril de 98, com a manchete "Quero viver". O título se referia a uma reportagem especial sobre a luta de um paciente com problemas renais, ao mesmo tempo em que anunciava a gênese de um novo órgão de imprensa voltado a informar a sociedade em todas as suas camadas e segmentos. Queria só fazer uma parte que eu não registrei a presença do senador Zé Jorge, que aqui está presente, e é um prazer tê-lo aqui, senador. O trabalho sério e incessante na busca pela notícia logo rendeu frutos. Em setembro de 99, com apenas 1 ano e 5 meses de existência, a Folha já ocupava a primeira colocação no Nordeste em venda avulsa de jornais nos dias úteis, segundo os dados do Instituto Verificador de Comunicação, IVC. Inovadora na linha editorial, a Folha também conquistou o mercado publicitário pernambucano, tornando-se um sucesso comercial e abrindo margem para a sua própria expansão. Foi assim que o grupo ganhou o reforço do portal de notícias e da Rádio Folha FM, passando a constituir um complexo de informação de qualidade a serviço de Pernambuco. Veículo de vanguarda por vocação, a Folha de Pernambuco jamais hesitou em liderar processos de modernização que reverberaram no restante do mercado. Em 2013, o jornal encampou uma reformulação de sua linha editorial, tornando seu noticiário ainda mais completo, porém mantendo o foco na prestação de serviços e no olhar apurado sobre os principais acontecimentos de Pernambuco, do Brasil e do mundo. 4 anos mais tarde, em 2017, a Folha foi a pioneira no Estado ao adotar o formato Berliner. Eu até parei, viu, presidente, para entender que formato era esse, mas é o formato tabloide. Com páginas que medem 36 centímetros de altura e 26 centímetros de largura, maior que o tabloide e menor que o jornal Standard. O Berliner é ideal para uma leitura agradável e mais eficiente em termos econômicos e ambientais. Esse modelo, que já era utilizado nos principais mercados da Europa e da América do Norte, vem se tornando o favorito de todos os brasileiros e sinalizando o acerto da transição realizada na Folha há cerca de 6 anos. A busca pelo crescimento e pela modernização levou a Folha a ter forte presença também nas mídias sociais, transmitindo seu conteúdo por mais de 1 milhão de seguidores através do Instagram, do Facebook, do Twitter e do YouTube.
o grupo segue aberto a todas as novas plataformas relevantes. Prova disso é sua expansão no TikTok, que garante a chegada da informação de credibilidade ao público jovem e renova seu mercado consumidor. Através da Folha, a sociedade pernambucana seguirá contando com um sistema de comunicação que tem compromisso de chegar aonde a notícia estiver e aonde o público estiver pronto para recebê-la. Eduardo Queiroz Monteiro, uma das figuras mais competentes e arrojadas do mundo empresarial pernambucano e brasileiro, continuará enxergando à frente de seu tempo para antecipar tendências e garantir que os veículos do grupo cumpram sua função de informar cada vez com maior relevância. Afinal, como Eduardo costuma a ressaltar, o futuro é sempre agora. Vida longa para a Folha de Pernambuco. Muito obrigado. Alô? Gostaria de convidar para a mesa o prefeito da nossa cidade do Recife, João Campos. Agradecer também a presença do líder do MDB, aqui, nosso companheiro Isnaldo Bulhões, e amigos todos. Eu gostaria agora em passar a palavra para o deputado, em nome do PT, Carlos Veras. Por gentileza. Obrigado, presidente Luciano Bivar. Cumprimentar nosso líder Augusto Coutinho, da nossa bancada. Parabéns pela justa homenagem à Folha de Pernambuco. Eduardo Monteiro, presidente do grupo da Folha. De forma muito breve, aqui em nome do nosso Partido dos Trabalhadores, cumprimentar pelos 25 anos de existência do Grupo Folha. Em Pernambuco a gente tem um ditado: se está na Folha é porque é fato. É porque aconteceu ou vai acontecer. Se está na Folha, é porque está sendo comentado no ônibus, no metrô, lá no condomínio, nas praças, no campo de futebol. Se está na Folha, é porque está na boca do povo. Quero cumprimentar a Folha por todo o seu trabalho relevante para garantirmos um processo da democracia, a liberdade de imprensa, o respeito aos profissionais e profissionais da imprensa requer uma democracia no nosso país, e é por isso que eu faço questão de vir aqui cumprimentá-los, porque são base fundamental na nossa democracia. Vida longa à Folha de Pernambuco por todo o trabalho relevante que tem feito, e contem com essa casa, com esse congresso. Um grande abraço, parabéns à Folha de Pernambuco. Alô. Convido para também fazer um depoimento aqui o meu colega e amigo Fernando Monteiro, deputado Fernando Monteiro. Bom dia a todos, bom dia, presidente de sessão, Luciano Bivar. Queria aqui hoje começar, Eduardo, não falando só da Folha de Pernambuco. Aprendi, José Múcio, toda vez que nós vamos falar, nós buscamos
um rumo. E nós que aprendemos no sertão, senador Bezerra Coelho, eu aprendi a ter uma palavra que fosse um mote, que é o mote da poesia. E eu queria trazer hoje, não só uma palavra, mas várias palavras. Resiliência, perseverança, força de vontade. E uma capacidade enorme de reunir sonhos. Porque nada se começa se a gente não faz as pessoas sonharem. A vantagem que nós temos de transformar sonhos em realidade é a capacidade de poder mostrar o futuro e as pessoas acreditarem na gente. Por isso, Eduardo, a sua força de vontade, a sua persistência, a sua resiliência, a sua coragem de quebrar paradigmas trazem a esse momento de hoje, que é os 25 anos da Folha de Pernambuco. Nós hoje aqui estamos homenageando um veículo que quebrou paradigma. Um veículo que entrou em Pernambuco, em jornais centenários, com muita força de vontade, com muita coragem e levando um grupo de leitores maiores. E essa homenagem aqui hoje, nada que mais justa, Augusto, mostra que aqueles que lá atrás sonharam com o Dr. Eduardo estão vendo hoje os sonhos virarem realidade. No momento de hoje, Eduardo, passa um filme aqui na minha cabeça. Acompanhei quando você aqui em Brasília colocou a primeira agência voltada a notícias para o Nordeste. Isso é fruto, Magno, de muito trabalho. Isso é fruto de coragem. Quantas notícias foram levadas, quantas coisas foram ditas pela Folha de Pernambuco e a importância disso. Quantas manchetes históricas, quantos paradigmas quebrados e quantas resistências enfrentadas. Por isso, estar aqui hoje para mim é um motivo de orgulho. Passa aqui, Eduardo, na minha cabeça, um filme que eu imagino quando o tio Armandinho estaria e disse a você, enfrenta esse desafio. Porque coragem, João, nós temos que ter. Por isso, quero aqui deixar meus parabéns. Deixar meus parabéns a todos que fazem a Folha de Pernambuco, jornalistas, aqueles editores, a todos que fazem parte desse grupo, e dizer que a satisfação de nós, pernambucanos, temos o jornal impresso, que hoje no mundo é tudo digital, mas volto a dizer, a coragem de manter o impresso é a marca de Eduardo Monteiro. Os pernambucanos bravam que é Pernambuco imortal, imortal. E eu termino minhas palavras dizendo que a Folha de Pernambuco é imortal pela sua coragem, determinação e força de vontade. Então, Eduardo, quando de manhã, viu, senador Fernando Bezerra, eu acordo, eu sempre falo um ditado, que é um ditado de nós nordestinos, que muitas vezes sofremos preconceitos, muitas vezes sofremos xenofobia, muitas vezes somos criticados porque acham que nós somos aqueles que trazem uma âncora para o país, enquanto nós somos verdadeiramente o motor da economia do Brasil. E eu, de manhã, para poder ter mais coragem, eu sempre penso uma frase e é com ela que eu vou terminar hoje, que é: com fé e esperança a gente faz o longe ficar perto. Meu muito obrigado e bom dia a todos. Quero convidar o líder do bloco, nosso líder do bloco, deputado Felipe Carreiras.
Bom dia. Gostaria de cumprimentar o querido colega deputado, primeiro secretário da Câmara, deputado Luciano Bivar, deputado Augusto Coutinho, querido colega pernambucano, autor do requerimento, querido ministro José Múcio Monteiro, senhor Eduardo Monteiro, presidente do grupo EQM, senhor Paulo Pugliese, diretor executivo da Folha de Pernambuco, a senhora Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco, a senhora Leusa Santos, editora-chefe da Folha de Pernambuco, e o querido prefeito do Recife, João Campos, senhores e senhoras, todos que estão aqui nessa sessão solene. Presidente Eduardo Monteiro, não é comum a gente ver em sessões solene tanta gente aqui, deputado Renildo Calheiros. Então, essa manhã de hoje, eu conversava aqui com o querido senador Fernando Bezerra Coelho, ministro. Eu era oficial de gabinete de Miguel Arraes, quando, na época, Fernando Bezerra era secretário de Agricultura, querido deputado Fernandinho Filho, que nascia a Folha de Pernambuco. Quem diria que a gente estaria aqui hoje, na tribuna da Câmara dos Deputados, celebrando 25 anos desse veículo tão importante para Pernambuco. É uma alegria vir aqui a esta tribuna hoje para homenagear a Folha de Pernambuco pelos seus 25 anos. Um jornal popular que promoveu a democratização da informação em nosso amado Estado e se tornou um marco na história do jornalismo pernambucano. Ao longo desse período, a Folha tem se destacado como um veículo comprometido com a busca da verdade e com a disseminação de informações relevantes para a nossa sociedade. Foi fundamental em momentos de luta, como no combate à desinformação durante a pandemia do Covid-19. E para enfatizar a importância da Folha de Pernambuco na vida das pessoas, recorro às palavras do grande poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Em seu poema, Um Jornal ao Serviço do Povo, ele nos lembra que para a imprensa é uma ferramenta vital para a democracia e para a conscientização da sociedade. Escreveu o poeta. Um jornal é o retrato de um povo, o termômetro de um tempo e o testemunho de uma época. Essa citação ressalta o papel crucial desempenhado pela Folha de Pernambuco ao longo desses 25 anos. Ao refletir as vozes, os anseios e as transformações do nosso povo. Cabe aqui parabenizar o fundador do jornal, Eduardo Queiroz Monteiro, que ousou apostar na construção de um espaço onde as vozes de Pernambuco pudessem ecoar. A Folha de Pernambuco, desde o seu surgimento, abraçou as raízes culturais do Estado, promovendo a divulgação de manifestações artísticas, tradições populares e o engajamento com a comunidade. Quero destacar o papel fundamental desempenhado pelos profissionais que fazem parte dessa equipe. Jornalistas, colunistas, fotógrafos, colaboradores dedicados têm se empenhado diariamente para contar histórias, investigar fatos e transmitir informações com clareza e objetividade. São verdadeiros artífices da informação que contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e engajada. Mas quero fazer aqui uma homenagem especial que há 21 anos, desde esses 25 completados pela Folha, recebe a todos com um sorriso no rosto, a dona Maria Soares, recepcionista da casa, que viu o jornal crescer. Nessas 2 décadas e meia, a Folha de Pernambuco tem se assemelhado
Há um frevo de notícias, pulsando no ritmo acelerado dos acontecimentos, vibrando junto com nossa gente e refletindo a diversidade e a vitalidade do nosso Estado. Neste momento de comemoração, é justo enaltecer a Folha de Pernambuco por seu papel incansável na promoção da liberdade de expressão, no fortalecimento da democracia e na construção de uma sociedade mais justa. Reafirmo a admiração à Folha de Pernambuco pelos seus 25 anos de existência e a relevância no cenário jornalístico pernambucano. Que este jornal continue a ampliar nossas perspectivas e estimular o debate público, sempre pautado pelo respeito e pela ética. Parabéns à Folha de Pernambuco por seu legado e que venham mais 25 anos de sucesso e contribuição ao progresso do nosso amado Estado. Bom, aqui no parlamento a gente sempre tem alguma coisa a mais. Eu retifico o que eu falei. Eu queria convidar ainda o nosso companheiro o deputado Renildo Calheiros. Senhor presidente desta sessão, querido deputado Luciano Bivar, meu amigo e presidente do Grupo Folha, Eduardo Monteiro, um prazer recebê-lo aqui na Câmara dos Deputados. Ministro Múcio Monteiro, ex-deputado, ex-líder nessa casa, um político que influencia vários de nós aqui no Parlamento Brasileiro e que hoje empresta o seu talento ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prefeito da cidade do Recife, também ex-deputado dessa casa, João Campos, filho do saudoso e querido amigo ex-governador Eduardo Campos, deputado Augusto Coutinho, autor do requerimento que proporciona essa festa, essa consagração belíssima. Poucas vezes, Eduardo Monteiro, vi nessa casa uma sessão solene reunir tanta gente, que mostra o carinho, o prestígio e o respeito que todos têm pela Folha de Pernambuco. A Folha de Pernambuco é um dos mais importantes veículos de comunicação do nosso Estado. Imagino que não deve ser fácil dirigir um veículo de comunicação, principalmente nesse momento que o mundo vive, de tantos caminhos, de tantas possibilidades, de tantas alternativas. Mas é o seu compromisso com a comunicação, com a informação, com o jornalismo e, sobretudo, com a sociedade pernambucana que lhe dá energia e forças para levar o projeto adiante. A Folha presta um relevante serviço ao nosso Estado e ao Nordeste, eu diria, com as suas informações, com as suas abordagens, com os fatos que ela apresenta, com as investigações realizadas, com todo o trabalho jornalístico feito com muita competência. Queria parabenizá-lo por esse esforço e por esse trabalho magnífico prestado à sociedade pernambucana. Fica aqui o abraço do meu partido, do PCdoB, e creio de toda a Câmara dos Deputados. É isso que esta solenidade revela. A Folha tem sido sempre uma defensora intransigente da verdadeira liberdade de expressão, uma defensora intransigente dos princípios democráticos que estão consagrados na Constituição Federal de nosso país. Parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pelas informações levadas com muito cuidado e com muito zelo a toda a sociedade pernambucana. Mas não posso descer dessa tribuna sem fazer um registro da presença do ex-deputado Luiz Piaulino, figura tão querida por todos nós,
que durante muitos anos, exerceu o mandato de deputado federal, representando como ninguém os interesses da sociedade pernambucana e da democracia brasileira. Muito obrigado, parabéns pelos 25 anos da Folha de Pernambuco e parabéns pelo trabalho arrojado e empreendedor que você está realizando. Obrigado, deputado Renildo. Olha, eu acho que o plenário aqui está tão assediado, está tão repleto, que acho que a gente podia até abrir uma sessão deliberativa aqui hoje, viu, ministro? Mas, gente, eu queria registrar aqui a presença do desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, do João Denadage, deputado estadual de Pernambuco, o deputado Rodrigo Coutinho, secretário de Esportes do Recife, o vereador, estou já promovendo ele, o Alexandre Rodrigues da Silva, superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, o doutor Delmiro Gouveia, presidente do Porto do Recife, e queria convidar agora também para fazer uso da palavra o prefeito de nossa cidade e ex-colega dessa casa, João Campos. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer da alegria de estar aqui hoje, saudando o presidente da Folha de Pernambuco, querido amigo Eduardo Monteiro, saudar os senadores aqui presentes, em nome da senadora Tereza, Fernando Eire, sempre o senador Fernando Bezerra, Romero Jucá, os deputados aqui presentes. Já participei de muita sessão solene, meu amigo Luciano Bivar, e é difícil a gente encontrar uma sessão solene tão prestigiada. Eu tenho certeza que se abrir o painel da quórum e a bancada de Pernambuco está completa aqui, vendo tanta gente conhecida. Mas antes de começar a minha fala, eu queria dizer que é um motivo de emoção estar aqui. Eu fui deputado federal por 2 anos, depois tive a honrosa missão de assumir a Prefeitura do Recife, e se não estou enganado, é a primeira vez que eu volto a esta tribuna para falar daqui onde eu tive a oportunidade de começar a minha trajetória política. Então, passa um filme na cabeça, e eu acredito que nada na vida é por acaso. Nada na vida acontece sem os desígnios de Deus e uma vontade maior que nos move. Então, tá de volta a essa tribuna para fazer uma justa homenagem a um veículo de comunicação que é comandado por um querido amigo que é Eduardo Monteiro, que, como ele sempre diz, a nossa relação é uma relação que nos antecede. É uma relação, como ele chama de forma afetuosa, ele sempre frisa isso, não é pela idade, mas é pelo respeito. Começou com o velho, que é como ele chama o meu pai. A amizade que eles tinham era algo verdadeiro e algo que eu tenho a oportunidade hoje de também carregar. Então, vim a essa casa fazer essa justa homenagem num momento onde a gente precisa do fortalecimento dos veículos de imprensa, onde a gente tem uma necessidade de comunicação da verdade, de quem faz a boa comunicação, de quem coloca a sua força à disposição de comunicar àqueles que precisam de informação, e que a gente sabe que não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Rodar um veículo impresso como a Folha de Pernambuco tem, ter um portal de notícias, ter um forte engajamento em rede social, ter um corpo que aqui eu quero saudar de forma especial, todo o corpo técnico da Folha de Pernambuco, os jornalistas, estagiários, diretores, pessoas que trabalham no dia a dia para viabilizar isso. A gente sabe que é uma tarefa quase que heróica poder garantir nos dias de hoje o funcionamento com tão alta qualidade. Então eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Eduardo me perguntou, disse: prefeito, eu acho que você não está vindo só para isso. Aí eu disse: meu amigo, de fato eu não estou vindo só para isso,
mas hoje minha agenda é toda dos Monteiros. Depois da audiência eu tenho uma reunião com o ministro Zé Múcio Monteiro, então eu diria que vai ser tudo dentro desse campo no dia de hoje. Isso muito me honra, fazendo uma saudação ao querido ministro Zé Múcio Monteiro, que muito nos orgulha ser um filho da nossa terra, fazendo tão bem ao Brasil. Para não me alongar, parabenizar mais uma vez, desejar muitos e muitos anos. A gente fica muito feliz de contar com a nossa cidade participando desse encontro de hoje e saber que a Folha de Pernambuco, ela pertence a Pernambuco, mas ela está bem instalada no Recife, no coração da nossa cidade, no centro da nossa cidade, e é um exemplo que a gente espera que muitas instituições possam seguir. Então, que venham mais muitos e muitos anos, contem sempre com a nossa defesa e que a gente possa ter o fortalecimento da imprensa, que na última semana a gente comemorou o Dia da Liberdade de Imprensa, que a imprensa seja cada vez mais respeitada, fortalecida e que tenha a sua liberdade sempre garantida, e que esta casa que aqui hoje, nesse plenário, tem um papel fundamental para a garantia desses direitos para frente, e que a gente possa ver tantas folhas de Pernambuco, Brasil afora, cumprindo essa honrosa missão. Parabéns, Eduardo, parabéns toda a equipe da Folha de Pernambuco. Amigos, eu gostaria de convidar agora o nosso homenageado, em nome da Folha, o querido amigo empresário Eduardo Monteiro. Bom dia a todos e a todas. Agradecer à mesa diretora, na figura do seu presidente, nesses trabalhos, primeiro secretário Luciano Caldas Bivar, a condução desse trabalho. Agradecer especialmente a Augusto Coutinho, o autor dessa homenagem, que evidentemente está absolutamente contaminada por uma relação de amizade que vem de muito antes do velho Enoque com meu pai, porque vim de um estado como Pernambuco, onde tem 2 jornais centenários. Um vai fazer bicentenário muito proximamente, que é o Diário de Pernambuco, que honra as melhores tradições da imprensa do Brasil e do Jornal do Comércio, e nós, com 25 anos, merecer essa homenagem a Augusto Coutinho. E meus caríssimos deputados, senadores e representantes de todos os setores, é uma honra. Só um traço da generosidade e da amizade ensejaria uma homenagem dessa natureza. Muito obrigado, Augusto. Registrar a presença do ministro José Múcio, ministro da Defesa. Ministro, como é importante a sua presença. De um primo querido e amigo, filho do velho Múcio, meu padrinho, como Domingos da Costa Azevedo Neto. Domingos, se sinta na mesa. Você está na medula do meu grupo, mas você é dirigente das usinas de açúcar. O protocolo botou na mesa os diretores da Folha e nós estamos cometendo essa desatenção com você, mas você sabe que você está no pódio da história desse grupo. Muito obrigado também por sua presença, meu primo. Mas eu falava de Zé Múcio e preciso dizer que Zé Múcio presta um extraordinário serviço à pátria, na medida em que, com a vida resolvida, do alto da sua experiência, é uma unanimidade na vida pública. Eu não conheço ninguém que guarde uma restrição a Zé Múcio. Zé Múcio saiu do seu conforto, saiu da sua tranquilidade, já na iniciativa privada, e Zé Múcio, apenas e tão somente por um dever patriótico e uma amizade, presta esse serviço extraordinário. A história vai registrar, creiam, a importância patriótica
da condução do Ministério da Defesa pelo ministro Zé Múcio. Muito obrigado, Zé Múcio, pelo que o senhor tem feito pelo país. Registro a presença do prefeito, do jovem prefeito João Campos, filho de um grande amigo que se foi tão cedo. Eduardo, minha vida com Eduardo era uma relação de amizade muito viva. Nós não só tivemos flores e carinho, tivemos nossos desencontros de maneira muito respeitosa. E Eduardo, quando se foi, nos deixou um vazio enorme. Não é fácil uma geração produzir um quadro daquela envergadura política. Então, João, sua presença aqui é também a presença de Eduardo, e eu tenho que fazer também um justíssimo registro ao belo trabalho que você vem fazendo à frente da Prefeitura da cidade do Recife, viu? É um reconhecimento que a Folha lhe deve e que o Recife lhe deve. Muito obrigado a todos os diretores da Folha. Vocês estão vendo que a Folha tem um blend. Eu e Paulo Pugliese e o Américo, que não pode estar aqui por uma questão de saúde, somos de uma geração mais anterior. Mariana é o sangue novo, Leusa, são elas com a presença feminina, com o toque da mulher e com compromisso com aquele veículo, que fazem a gente ter a experiência e a inovação juntos. Então eu queria agradecer muito penhoradamente a minha briosa equipe. Na Folha o regime é parlamentarista. Nos assuntos de Estado, eles me colocam para cumprir esse papel. Na rotina deles, que é a mais fácil, que é fechar as contas da Folha de Pernambuco, eles tratam lá e, se possível, me deixem longe desse assunto. De maneira que eu quero agradecer a minha equipe e, sobretudo, exaltar que a Folha é seguramente uma afirmação, caríssimo Renildo, do jornalismo de Pernambuco, que é um jornalismo qualificado, é um jornalismo longevo. E a Folha ousou abrir os seus espaços. Mas antes de falar na Folha, eu devo fazer algumas referências. E quando a gente faz algumas referências, a gente faz sempre com riscos de omissões e desatenções. Mas eu tenho que saudar aqui também a figura dos jornalistas, né? Leusa na condição de jornalista, Magno Martins, esse combativo jornalista. Agradecer a presença de Barros, que eu vi ali à distância. Fernando tem uma história no jornalismo que ilustra a biografia do jornalismo pernambucano. E de tantos outros jornalistas, devo estar cometendo, causídicos aqui, advogados consagrados, meu primo Luiz Piolino, que foi referido, Tânia Farias, Alessandro Cristian Costa e Silva, João Maurício, que está aqui prestigiando o nosso evento. Então, jornalistas, advogados que têm uma trajetória no jornalismo. Agradecer de maneira assim muito valorosa a presença do meu setor açucareiro, do setor suco-alcooleiro. Está aqui a representação, a nata do nosso setor. Eles devem estar com a agenda folgada, porque uma representação dessa, às 10 horas da manhã de uma quarta-feira, eu vejo aqui a figura de Mário Campos, presidente do Fórum, eu vejo aqui a figura de André Rocha, eu vejo a figura de Renato Cunha, que nos ajudou, inclusive, na construção dessa agenda, a figura de Pedro Robério, também meu presidente, porque nós estamos em Alagoas, a figura de Roberto Holanda. Eu quero dizer que estou muito honrado com a presença desses bravos companheiros. A gente cuida da porteira para dentro, mas o setor suco-alcooleiro tem uma representação extremamente qualificada para defender as nossas melhores causas da porteira para fora. Muito obrigado pela presença dos senhores. Registrar aqui também a presença da briosa representação dos fornecedores de cana. O que é que seríamos nós, caríssimo Renato, sem o fornecedor de cana? Sem a relevância do fornecedor de cana na cadeia de produção. E eu vejo aqui duas lideranças máximas do nosso setor. O presidente Alexandre Andrade Lima, da Associação dos Fornecedores, e também presidente de cooperativas importantes em Pernambuco, com uma larga folha de serviço prestada no nosso setor, amigo de meu pai, doutor Armandinho. E vejo a figura de Zé Inácio, esse bravo e combativo representante da Unidas, que representa aqui todos os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Vejo a presença de lideranças sindicais. Está aqui Salmo Valentim, presidente do Sindicato dos Industriários, bravo representante do nosso Sindicato dos Industriais do setor suco-alcooleiro. Muito obrigado, Salmo. Também presidente da Associação ou da Federação dos Juízes do Brasil. E tem um outro traço, Luciano, meu presidente Luciano Bivar. É rubro-negro da Ilha do Retiro. Muito obrigado pela presença.
registrar a presença de políticos aqui ilustres, de senadores, como se foi referido, Fernando Dueire, que cumpre um papel excepcional na continuidade do mandato desse pernambucano ilustre, que é Jarba de Andrade Vasconcelos. Tão amigo de meu pai, de uma história de luta, de resistência, da defesa do Estado de Direito, da resistência democrática. Quando fazia oposição desse país, era um gesto de coragem e de extrema valentia, na medida em que estavam ali na defesa intransigente do que a gente celebra hoje e que a gente tem que cultivar e que a gente tem que semear, que é a democracia nesse país. Muito obrigado, Fernando, por sua presença. Senador Fernando Bezerra, que importante presença aqui. Que história política, você e seu filho, Fernando Filho, estarem aqui presentes. Muito obrigado, senador, pela sua história política, pela sua atuação política, inclusive dos melhores interesses de Pernambuco, por uma larga folha de serviço prestado em vários segmentos. Fernando Filho, que foi ministro das Minas e Energia, que implantou o RenovaBio. Eu vou passar aqui, doutor Luciano, presidente Luciano, eu vou extrapolar o tempo, porque só nessas referências eu vou levar o tempo inteiro. Mas Fernando foi, filho, o melhor ministro das Minas e Energia que o meu setor já teve. É justiça fazer essa referência. Agradecer a Romero Salles Júnior, filho, está aqui conosco, com a representação da Mata Sul de Pernambuco, meu vizinho lá no município de Ipujuca. Agradecer a presença do governador Robson Farias, deputado federal, que tem uma história no estado do Rio Grande do Norte, onde nós também atuamos, governador. E eu também me sinto muito honrado. Fernando Monteiro Filho, eu posso chamar sobrinho, primo, que com atuação tão forte na vida pública. Muito obrigado por suas palavras, Fernando. Dudu e Lula da Fonte, amigos de uma vida, Dudu, filho de Maurício, meu amigo de luta, amigo de Zé Américo Mendonça, Dudu com atuação tão importante. E como a gente esteve mais perto de Dudu, não é, Renato? Na vida pública de Pernambuco. Muito obrigado pela presença de vocês. E muitos outros. E como é que eu vou me referir? Devem ter pessoas aqui que eu estou faltando. O senador Zé Jorge, ministro do Tribunal de Contas da União, uma pessoa extraordinária, um grande homem público, Fernando Dueire, que também ilustra a passagem que teve no Senado Federal da República, como você hoje exerce. A Tereza Leitão, que eu não estou vendo Tereza está por aqui, uma senadora de Pernambuco, uma história de luta e de militância política. Ao presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, que está aqui presente, também rubro-negro, prestigiando esse evento. Ao caríssimo Ricardo Lobo, que também aqui está presente. A Anchieta Elcias, a Reonaldo Tolentino, filho de Nicanor, a Maurício Rães, que é uma das pessoas mais qualificadas que conheço. Maurício tem uma estatura intelectual. Como o Maurício está fazendo falta, Maurício Rães, na vida pública do nosso Estado. Volte, Maurício, você vai qualificar a nossa representação. Ao Gadelha, que está aqui, o deputado federal, Túlio Gadelha, que também honra com a sua presença. Eu estou vendo Volney Queiroz, filho de Zé Queiroz e de Carminha, meu amigo de uma vida, né, hoje na Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social. Renildo Calheiros, meu amigo de meu pai, que deu aqui um depoimento importante. Então, presidente Luciano, eu acho que já referi a tantos e a todos. Rodrigo Coutinho, meu secretário do município do Recife, vereador do Recife, não é? Está aqui tantos representantes. Liana Ventura, amiga de minha mãe, esposa de Marcelo Ventura, representando aqui a Fundação Altino Ventura, de enorme espectro social no seu trabalho. Então, a todos, não sei que omissão cometi, Fernando. A quem? Hein? Luciana chegou, acabou de chegar a Luciana Santos. Eu não vi Luciana, só vi agora domingo. Você, graças a Deus, mas eu já estava aqui no registro. Luciana, muito obrigado por sua presença, amiga de meu pai, com uma larga militância política. Então eu quero dizer a vocês, em resumo, meus caríssimos Paulo Pugliese, Mariana e Leusa, que nós merecemos hoje uma Betânia, jornalista, uma homenagem, Magno, que vai ficar na nossa história. Esse registro, Naila, ou Naya, eu sempre erro o nome dela, mas quero um carinho enorme a ela. Ela mudou a vida de Magno. Magno se comportou mais, vamos ver se ela vai nos ajudando.
mas dizer a Roberto Andrade, a Tadeu Alencar, secretário de Segurança Pública Nacional, que está aqui, que tem uma relação conosco. Tadeu, quantas horas agoniadas eu bati a sua porta e disse: Tadeu, a gente está com uma semana aí pela frente, talvez não chegue a 15 dias, não tem o milho do São João, e Tadeu ali com a paciência para nos ouvir, uma indulgência de ouvir as nossas conversas. Muito obrigado, Tadeu. A Folha deve muito à sua atuação para a gente estar aqui contando a história. Chegou aqui o senador Silvio Costa, amigo de minha família, amigo de meu pai, amigo de minha família, pai do deputado Silvio Costa Filho, do deputado João Costa, de Carlinhos Costa, bravo atuação política. Então eu quero agradecer, Silvio, sua presença aqui. Doutor Armandinho está feliz por você estar aqui conosco. Bom, feitas referências, eu acho que já cometidas, eu vou fazer, Luciano, meu pai dizia que o melhor discurso é o mais curto. Eu já falei demais nas referências, mas eu preciso dizer a vocês que essa Folha nasceu de uma maneira assim inusitada. Pernambuco tinha um jornalismo muito estruturado, 2 jornais. É verdade que a leitura era quase uma coisa elitista, os jornais tinham um preço de capa elevado, e havia um sem número de recifenses e de pernambucanos, caríssimo, que não tinham acesso à leitura. Eu acho que a Folha entrou com essa proposta popular. Sardinha, ela entrou com uma proposta popular, com preço de capa acessível de 50 centavos, e rapidamente, caríssimo Zé Múcio, ela ganhou audiência. E ela ganhou uma audiência tão elevada que a circulação andou na frente da publicidade, e quase que a gente estrangula, porque a circulação come tinta, come papel, e a publicidade não chega, que é a receita nobre, e de repente a gente teve que botar uma brida no cavalo, segurar a circulação para poder esperar que a publicidade voltasse e a gente tivesse uma relação de equilíbrio na gestão econômico-financeira da Folha. Um jornal com perfil muito popular, refletia a violência, a gente não inventava, a violência existia, muito notícias de esporte, e com o tempo as circunstâncias foram nos levando, caríssima Anchieta, para o setor formador de opinião, para o anunciante, para o mundo publicitário, para a classe política, onde nós sempre tivemos um noticiário muito atuante. E aí nós fomos ganhando um mercado que não era o nosso mercado original e que nos permitiu avançar muito nessa área. Faço esse registro e essa referência porque quando compramos a Folha, eu atravessei um primeiro desafio. O primeiro desafio foi o prédio. A sede, como disse João, é no centro do Recife. Ali bem no centro do Recife, onde nasceu o Recife. E o imóvel era de meu pai. Meu pai sempre muito generoso comigo, a figura humana mais extraordinária que eu conheci. Sinto uma falta dele doída e vou sentir sempre. Mas ele está aqui. E pedi a meu pai, disse: meu pai, o senhor está querendo alugar um imóvel no centro do Recife. Eu acho que eu encontrei um inquilino seguro e bom pagador. Ele disse: quem é, meu filho? Eu disse: seu filho que se apresenta. Ele alugou o imóvel e a Folha está até hoje, João, naquele imóvel que é da família de Dr. Armando, mas nessa época ele pessoalmente conduziu essa locação, um contrato generoso, sem prazo de validade, sem vencimento, e lá eu me instalei para instalar a Folha. A Folha, para se instalar ali, ela precisava de uma rotativa que não vibrasse. O lençol freático no centro do Recife é elevado. Então as águas estão muito próximas, Fernando, e a gente precisou fazer uma estrutura e uma base ali muito profunda para suportar a vibração da máquina e não quebrar os papéis. E nós fizemos essa base. E quando eu fui comprar a máquina, para recepcionar a máquina, eu procurei meu primo Zé Múcio, na época secretário de planejamento do governo Roberto Magalhães. Zé Múcio bati na porta e disse: diga, meu primo. Zé Múcio, uma demanda bem específica e objetiva. Qual é? Digo: olha, o deputado Pedro Irujo tem um jornal chamado Bahia Hoje na Bahia, mas ele cometeu o desatino de brigar com Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos passou a não fazer a publicidade oficial e, não satisfeito, botou a Secretaria da Fazenda nos anunciantes privados. Então o pobre do Pedro Irujo ficou sem a menor condição, colapsou o jornal de Pedro Irujo. Pedro Irujo aí consultou Zé Múcio, ou melhor, Zé Múcio ligou para ele e disse: eu tenho um primo que está interessado em transladar seu jornal, porque tinha pré-impressão, tinha impressão, tinha as máquinas rotativas.
E, na verdade, era uma coisa que aceleraria muito a implantação do jornal. Não é comprar uma peça ali, outra acolá, o jornal vem por inteiro. E Zé Múcio, aí o Pedro disse, e esse rapaz, ele, qual é o setor dele? Zé Múcio disse, é açúcar e álcool. A fase mais difícil, viu, Renato? Mas ele tem condições de cumprir aí essas obrigações. Olha, ele pode tardar, mas ele não lhe falta. Eu nunca esqueci, porque o Pedro vendeu, mas vendeu desconfiado o jornal. Mas, ao fim e ao cabo, ele recebeu as prestações dele e o jornal foi pago. Eu honrei o aval moral do Zé Múcio. Mas, olha, eu estou falando aqui pelo seguinte, porque no mundo das redes sociais, das fake news, o jornal tem um papel muito importante. Nós temos que certificar a informação. Nós somos, Maurício Ranz, que você diz isso com muita propriedade, curadores da notícia. As notícias, com o mundo digital, há uma revolução ocorrendo, nem nós temos a dimensão disso. Não é fácil a adequação da nossa realidade a esses novos tempos. Mas eu tenho que dizer a vocês que tem sido um desafio cotidiano. Mas eu estou, caríssimo Ronaldo Tolentino, eu estou motivado a continuar essa luta. É verdade que às vezes as usinas aumentam a sua verba publicitária, aumentam o volume de venda de açúcar, de publicidade de açúcar, a gente vai ali ajustando o nosso orçamento, mas nós montamos um modelo, Silvio, que a gente hoje tem, creiam, uma posição de equilíbrio que a rigor, a verba publicitária pública ela é muito importante pela margem, pelos volumes, mas nós achamos que nós nos equilibramos, prescindindo da dependência dessa verba pública. E isso dá ao jornal uma autonomia editorial, que é algo importantíssimo, Dudu, para que a gente possa continuar a nossa luta, respeitando os atores políticos. O jornal, embora sendo de domínio privado, ele é um ente público. Ele tem que permitir que todas as forças, com a sua pluralidade, Felipe Carreiras, se representem no jornal. Então a gente pode ter até como cidadão as nossas preferências, mas a gente não pode deixar de dar essa pluralidade, que é a essência de um jornalismo, que tem que ter o respeito. E esse movimento que eu vejo aqui, Aristeu, eu tenho que lhe dizer que é muito movimento do que aconteceu na Folha. Todos os atores queriam um jornal. Então há uma áurea positiva. Não é uma ação individual. Eu talvez seja hoje a pessoa menos importante do jornal. Eu não vivo o jornal diariamente. Mas eu quero dizer a vocês que há todo mundo no entorno do jornal torcendo para que esse veículo resista, sobreviva, seja uma trincheira importante da defesa das melhores causas de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Então eu quero agradecer penhoradamente, senador Fernando Bezerra, essa homenagem que recebo hoje, Roberto Marinho, que ela é uma homenagem a um veículo, a uma ação coletiva. Dizer a vocês que nós voltamos reenergizados, não é isso, Leusa? Nós vamos voltar mais fortalecidos com essa homenagem. Ela é a coisa talvez mais importante que nós já recebemos nas Folhas, no 25º ano da Folha. Torcer, Mariana, para que esse mundo digital que vem se afirmando, ao mesmo tempo ele conviva com essa velha tradição. Eu sou da confraria de Gutenberg, eu gosto de pegar no jornal, eu gosto do cheiro da tinta, mas essa geração minha já não é a geração que prevalece. Não é isso, Renato? E essa geração, ela, a rigor, não tem mais a audiência que tem os que chegam para a leitura e para a audiência. De maneira que eu quero agradecer, meu primo Domingos, essa homenagem que recebemos aqui. Ela é de uma simbologia extraordinária. Dizer a vocês que contem conosco nas defesas das nossas melhores causas. Dizer a vocês que eu estou muito honrado dessa homenagem. Meu pai, onde estiver, está muito feliz com essa homenagem. Ele teve um papel, Roberto Andrade, muito importante em toda a minha trajetória. Eu não seria nada sem ele. Nada. Amigo de Luciano, do esporte, amigo do velho Paulo Coelho, amigo do velho Mendonça Augusto e do velho Enoque. Aquele velho fez uma falta enorme e aquela forma se foi. Todos nós, depois dele, estamos muitos anos-luz daquela luz luminosa e às vezes incandescente, Fernandinho, que era o velho Armandinho. Eu chamo de doutor Armandinho para diferenciar ele do velho Armando, meu avô, que foi o homem que começou tudo na história empresarial do grupo. Muito obrigado a todos. Renovo aqui meus agradecimentos. É, sobretudo, uma manifestação de agradecimento. Eu não tenho aqui a veleidade nem a pretensão de falar, nem de transmitir algo que signifique, deputado Meira, algo diferente. Eu vim aqui, sobretudo, fazer esse agradecimento, dizer, presidente Bivar,
que o Pernambuco quer sempre um estado em que a modéstia prevalece. Eu estou vendo aqui meu amigo Edinho, está presente aqui, olha, um publicitário de mão cheia aqui presente, e dizer a todos vocês que nós estamos aqui num dia, Mariana, inesquecível, que vocês nunca se esqueçam da generosidade dessa casa em relação à trajetória da Folha de Pernambuco. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Já pegou para mim aqui? Tá ligado para mim? Eita, alegria. Eu vou correr, Bom, queria agradecer a todos, queria agradecer especialmente ao requerente Augusto Coutinho, de me dar a honra de presidir essa sessão solene em homenagem a um quarto de século da Folha de Pernambuco. E eu queria dizer também, Eduardo, que muitas pessoas aqui estavam também depois de querer fazer seu depoimento, mas como a solenidade aqui vai encerrar aqui, como o Túlio Gadelha e tantos outros inscritos, agradecer também retardamente a presença da ministra Luciana Santos. O seu depoimento independente, emotivo, é o retrato da liberdade desse país e que tanto nós brigamos para que isso não seja arranhado. E assim eu acho que a Folha de Pernambuco é uma demonstração viva da nossa democracia, da nossa independência e de nossa liberdade. Parabéns, Eduardo, e obrigado a todos. Está encerrada a sessão.